por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 21, versículo de número 15. João 21, 15. Nós vamos ler até o versículo de número 19. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Por um instante eu gostaria que você tirasse o nome João, imaginasse você sentado à mesa ou na beira da praia do mar da Galileia e o Senhor Jesus perguntando isso para você agora. Como que é o teu nome? Fulano, você me ama mais do que essa viúva da Escócia que deixou de comer uma boa comida para comprar velas. Você me ama. Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim. O Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo, que quando eras mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Amém. Te damos graças, Senhor, nesta manhã, mais uma vez, enquanto nós pedimos perdão também pelos nossos pecados. E pedimos para que o Senhor fale conosco e a tua voz nos faça te amar profundamente, para a tua glória e louvor. Seja anátema
todos aqueles que não te amam, Senhor. Que nós não estejamos listados entre eles. Faça-nos te amar. É a minha oração. No nome de Jesus. Amém. Hoje nós terminamos. Em verdade, em verdade. Nós começamos nas quintas-feiras e aos domingos, estudando o Evangelho de João, para descobrir as palavras mais importantes que Jesus falou. Repito, descobrimos essas palavras importantes a partir desta expressão, em verdade, em verdade. E Jesus falou 25 vezes no Evangelho de João, em verdade, em verdade. Este evangelho tão querido pela igreja, que foi produzido por João, com a finalidade de produzir fé. Você está com a sua Bíblia aberta aí, no capítulo 20. O João vai dizer por que ele escreveu este evangelho. Qual é a finalidade da sua escrita? Por que ele gastou tanto tempo para escrever um texto tão magnífico, que encantou a igreja ao longo dos anos? Há 2000 anos a igreja é encantada, é apaixonada por este que um dos pais da igreja disse que é o evangelho mais espiritual de todos, o Evangelho de João. Olha só o que ele diz. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, milagres. Jesus fez muitos milagres que não estão escritos neste livro. João escreve apenas 7 sinais no seu evangelho. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam. Os que estão escritos é suficiente, diz ele, para levá-los à fé em Cristo. O Evangelho não tem a pretensão de ser sensacionalista. Os que estão aqui são suficientes para levá-los à fé em Cristo. Para que vocês creiam, olha só, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, olha só o impacto disso, vocês tenham vida em seu nome. À medida em que você crer, à medida em que você aprofunda a sua fé, você experimenta a vida eterna que está no nome de Jesus. Este é o objetivo deste evangelho. Você vê, ele é modesto, muito modesto. Entretanto, proposital, intencional, deseja trazer vida. E este é o objetivo nosso. Nós queremos experimentar esta vida que há em Cristo Jesus. Nós não queremos apenas viver, nós queremos viver a vida que há em Cristo Jesus. E nós estamos hoje, nesta manhã, ao lermos esta história, que é uma das mais fascinantes da Bíblia, uma das mais belas, encantadoras. Nós estamos contextualmente no norte de Israel, na Galileia. É a terceira aparição de Jesus após a sua ressurreição aos seus discípulos. Jesus aparece diante deles para restaurar o apóstolo Pedro. Vocês sabem que Pedro cometeu um pecado terrível. Ele negou o Senhor Jesus Cristo. E Jesus se encontra com eles propositalmente. E há aqui um paralelo. Quando Jesus chama Pedro para o pastorado, para o apostolado, na verdade, ele o chama depois de uma pesca milagrosa que está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. E aqui, neste capítulo, Jesus realiza uma pesca milagrosa também. Quando Pedro nega Jesus, ele o faz diante de uma fogueira. E aqui, neste capítulo, quando Jesus restaura Pedro, ele também o faz em uma fogueira. Então, o que nós temos aqui de tão importante? A restauração do apóstolo Pedro. É a demonstração da graça de Deus, do triunfo da graça de Deus sobre o pecado. É uma história que mostra a grandeza da misericórdia de Deus, que é muito maior do que o fracasso humano.
Então, nós vamos dividir em 3 partes esta história. E depois iremos ver uma aplicação para as nossas vidas. A primeira delas é o confronto de Jesus. Eu diria que um confronto restaurador. Depois de comer. Vou dar uma dica aqui. Nunca converse coisas sérias com alguém quando está com fome. Somente as mulheres, viu? Deixa para pegar no pé do marido, das coisas erradas que eles fazem. Depois do jantar, depois do almoço, depois que estiverem com a barriga cheia. Olha o que o texto diz aqui, ó. Depois de terem comido, todo mundo satisfeito. Jesus restaura o Pedro. E essa aqui é a refeição da reconciliação. Porque o primeiro pecado foi cometido num ato de comer. Agora, a reconciliação também tem uma refeição. Nós, quando celebramos a ceia, nós estamos celebrando a restauração, a salvação. Depois de terem comido, Jesus publicamente se dirige ao Pedro e pergunta para ele, amorosamente, de forma assertiva, você me ama? Mais do que todos estes me amam? Vocês perceberam que foram 3 perguntas que Jesus fez ao apóstolo Pedro. Porque foram 3 vezes que Pedro negou Jesus diante dos homens. Não havia se passado muitos dias desde que Pedro havia dito, diante de todos os discípulos, ainda que todos te abandonem, jamais eu o abandonarei. Na verdade, eu estou pronto a segui-lo até a morte. Agora o Pedro está sendo desafiado e confrontado. Na verdade, ele está tendo uma oportunidade de olhar para dentro do seu próprio coração. E afirmar publicamente o seu afeto ao Senhor Jesus Cristo. E vejam, ele não responde mais com arrogância. Ele não responde mais com prepotência. Mas ele responde com muita humildade. Sim, Senhor, eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. E quando Jesus pergunta pela 3ª vez, ele fica constrangido e diz, na verdade, o Senhor sabe de todas as coisas. Olha que conhecimento elevado que ele tem do Senhor Jesus Cristo. E diz, o Senhor sabe de tudo. E o Senhor sabe das minhas fraquezas, das minhas limitações. Entretanto, o Senhor sabe que eu te amo. A autoconfiança dele deu lugar a uma certeza de que Jesus é quem o segurava, é quem o sustentava. Ele desconhecia completamente as suas fraquezas, ele desconhecia a graça sustentadora de Deus, e é essa graça que nos sustenta na nossa confissão. O Pedro, antes da sua queda, ele tinha uma história de superação para contar. Uma história de superação pessoal. Uma história de triunfo. Ele poderia sair e abrir um podcast, abrir um perfil na internet dizendo uma história de triunfo pessoal. Mas agora, depois do seu fracasso, tudo o que ele pode dizer
O Senhor sabe de tudo. E o Senhor sabe que eu te amo. Apesar das minhas fraquezas, apesar das minhas limitações, eu te amo. Esta é a pergunta mais desafiadora da Bíblia. Você me ama? Imagine o Senhor Jesus Cristo se dirigindo a você nesta manhã e lhe perguntando isto. Notem que Jesus não pergunta para o Pedro: Pedro, você foi perdoado? Pedro, eu lhe perdoei na cruz, ao derramar o meu sangue por você. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora você promete, Pedro, que você será um homem melhor. Você promete que vai superar as suas fraquezas. Você promete, Pedro, que vai ter uma versão melhor de si mesmo. Não, Jesus pergunta: você me ama? Porque a vida cristã é uma vida de afetos. É sobre os afetos. O que nós amávamos antes de Cristo, agora que nós conhecemos a Cristo. Antes era um homem que amava a si mesmo, as suas realizações, os seus triunfos. E aí ele podia dizer que ele era melhor do que os outros discípulos. Por causa do seu temperamento marcante, da sua coragem. Agora que ele teve de fato um encontro com Cristo. E Cristo o marcou profundamente após o seu pecado. Ele está pronto para amá-lo. Ele viu a enormidade da sua fraqueza, a grandeza da salvação, a grandeza do perdão, a grandeza da graça, a grandeza da misericórdia, contrastando com as suas debilidades, com as suas fraquezas. Então ele pode olhar para Jesus Cristo e dizer: eu te amo. Antes eu me aproximei do Senhor para usar o Senhor para atingir um fim. Agora eu entendo que o Senhor é o objetivo da minha vida. Agora eu entendo que o Senhor é tudo para mim. Agora eu entendo que o Senhor é o pão da vida. Agora eu entendo que o Senhor é a água da vida. Agora eu entendo que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Eu te amo mais do que tudo. Eu falei que a primeira coisa é um confronto restaurador. Pedro, você me ama. Houve um homem na história da igreja chamado Agostinho de Hipona. Escreveu um livro que eu já disse, talvez seja um dos livros que todo cristão deveria ler um dia na vida. As Confissões. E no seu livro ele diz o seguinte, narrando a sua conversão. Eu falei aqui esses dias para uma mãe sobre a conversão do Agostinho. Eu tenho um amigo que mora hoje em Milão, e ele sabe que eu gosto muito do Agostinho. Ele foi lá na catedral, e é reservado até hoje o lugar onde o Agostinho foi batizado, e tirou umas fotos e mandou para mim. Ele diz: já que você não vem até aqui, eu vim para você. Diz a história que a mãe de Agostinho orava todos os dias naquele lugar dentro da igreja de Milão. Teve lá, Eduardo? Você foi lá no lugar onde ele foi batizado? É, lá embaixo. Aí, ó. Testemunho de dois é verdadeiro, a Bíblia diz. Ela chorava muito. Diz que ela derramava lágrimas pela conversão dele. E um dia o bispo Ambrósio, um dos gigantes da história da igreja, olhou para ela e disse: mulher, por que você chora tanto? Ela disse: oro pela conversão do meu filho.
Ele disse para ela: vai embora. É impossível que Deus não responda uma oração com tantas lágrimas. E no lugar que ela orava, ele foi batizado. E ele escreveu as suas confissões falando da sua história de conversão. E ele fala uma frase: feriste-me com a tua palavra e eu te amei. É o que Jesus está fazendo com Pedro, é isso aqui. Ferindo ele com a palavra. Mostrando quem o Pedro é. E mostrando quem Jesus Cristo de fato é. E essa ferida não é para matar. Essa ferida é justamente para curar. É como se a palavra tivesse atravessado o seu coração endurecido, quebrando as suas defesas. E a partir de então, despertando nele um amor profundo e verdadeiro. É uma ferida, eu repito, que cura e não destrói. Porque nós criamos resistências à palavra de Deus. Entretanto, ao ser feridos por ela, nós ficamos encantados com Jesus Cristo. E tanto em Pedro como em Agostinho, surgiu um amor profundo pela pessoa bendita de Jesus Cristo. E o Agostinho conta nas suas confissões o seguinte, de que ele se lamenta tanto por ter resistido tanto ao Senhor Jesus Cristo. As verdades eternas desta graça gloriosa. Em uma das poesias mais lindas, olha o que ele diz: tarde te amei. Muito tarde eu te amei, Senhor. Ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Eis que estava dentro de mim, porque esta é a percepção da graça. Aqueles que Deus escolhe, eles podem estar longe de Deus, entretanto a graça o procura, e a graça nunca tira os olhos deles, nunca os mantém longe. Então Agostinho diz: eu estava tão longe de ti, mas o Senhor estava dentro de mim. E eu lá fora, eu te procurava desesperadamente, porque o homem sem Cristo, sem este amor, ele está procurando o amor em todos os lugares. Billy Graham dizia que quando um homem vai a um prostíbulo, ele está em busca de Jesus Cristo. Ele quer saciar a alma dele. Quando um homem está em busca de construir um grande império, quando um homem trabalha muito, quando um homem quer deixar o seu nome, quando ele vive no superativo, na verdade a alma dele está clamando: eu quero encontrar amor, eu quero encontrar a graça, eu quero encontrar a beleza. Tarde te amei. E fora eu te procurava, e disforme como era, lançava-me sobre estas coisas formosas que criaste. Estava comigo, mas eu não estava contigo. E aí ele diz que o coração humano anseia por Deus desesperadamente. Ele diz o seguinte: fomos criados para de ti, e enquanto não encontrarmos o Senhor, o nosso coração estará inquieto por ti. Para que um homem possa amar a Jesus, eu vou dizer para vocês, a palavra precisa vir no coração dele.
e mostrar quem Ele é, e mostrar o quão desesperada é a sua existência, e mostrar também a grandeza deste grande amor, esta graça que restaura, esta graça que aceita, esta graça que transforma. Só assim o homem poderá amar este ser magnífico chamado Jesus Cristo. Em segundo lugar, Jesus o comissiona. Você me ama, Pedro? Sim. Você me ama, Pedro? Sim. Você me ama, Pedro? O Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu te amo. Então faz o seguinte, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. E aqui, queridos, é uma coisa muito séria. Pastorei as minhas ovelhas. No capítulo 10 de João, Jesus fala que Ele deu a vida pelas suas ovelhas. E Ele dá estas ovelhas a quem Ele dá a vida somente para os homens que o amam. Quando eu fui ordenado pastor, o meu exame de ordenação começou às 9 da manhã. Eu preguei para todos os pastores e presbíteros do nosso presbitério. E eu estava precisando de passar por uma avaliação dessa de novo. E aí, fui avaliado pela manhã, no intervalo do almoço. Eu lembro que eu perdi até a fome, que é difícil. E aí eu fui avaliado à tarde também. Começou umas 2 da tarde, foi até umas 5:30, quase 6 horas. Eu respondi todo tipo de perguntas teológicas que vocês podem imaginar. Por vários motivos que eu não vou falar aqui. Mas por causa da minha formação teológica, por muitas outras coisas. O meu histórico de vida. Mas nenhum pastor me perguntou o que Jesus perguntou para o Pedro, e que é a exigência primária para ser pastor. Você ama Jesus Cristo? E eu passei por 2 sabatinas dessa, como todos os pastores da igreja presbiteriana passam. Talvez você não foi chamado para ser um pastor, mas você foi chamado para ser um diácono, um presbítero. Talvez você não foi chamado para ser um diácono, um presbítero, mas você foi chamado para liderar a sua casa, a sua família. E o que Jesus exige dos seus líderes? Não é que eles tenham um PhD em teologia. Se tiver, é muito bom. Você me ama. O afeto. O que nós precisamos numa igreja? Gente com afeto. Transformado. Os melhores maridos, aqueles que tiveram um afeto transformado. Os melhores pastores, aqueles que tiveram um afeto transformado. Os melhores líderes para a nação, os que tiveram um afeto transformado. Porque eu volto ao Agostinho. O Agostinho dizia, e eu vou dizer para vocês, quando você quiser conhecer uma pessoa, não pergunte o que ela faz. E é o que nós perguntamos. Quando você conhece uma pessoa na rua e você estabelece relacionamento com ela, igual na academia. Eu converso com as pessoas na academia, doido para evangelizá-las. E elas perguntam para mim, o que o senhor faz? Sou pastor. Ela já olha assim.
Aí já fica mais difícil o diálogo. Quando você quiser conhecer uma pessoa, pergunte o que ela ama. Porque são os afetos que nos definem. E nós falamos o que amamos, nós não conseguimos esconder. Quando nós estávamos apaixonados, nós não escondíamos de ninguém. Por isso que eu falo para vocês que eu não acredito em curso de evangelismo para a igreja. Ah, vamos evangelizar, então vamos elaborar um método aqui. Não. Mantenham as pessoas na igreja apaixonadas por Jesus, cujos afetos estão explodindo dentro delas, para ver se elas não sairão a esta cidade falando de Cristo, falando deste amor, falando desta graça, falando do que elas eram antes de Cristo e o que elas são hoje, falando de para onde elas estavam indo antigamente e para onde elas estão indo hoje. E isto não será mecânico, isto não será de forma artificial, isto virá de dentro. É uma expressão do poder transformador do evangelho de dentro para fora. Quando a igreja enfrenta dificuldades financeiras, queridos, é em vão alguém subir aqui e bater na igreja. Tem que dar o dízimo, tem. Queridos, dinheiro para a igreja não sai do bolso, sai do coração. Porque do bolso ninguém tem. Mas é o coração que ama Jesus e ama a causa de Jesus mais do que tudo nessa vida, que faz dar e dar e dar. Por quê? Porque já recebeu tudo de Jesus, o amor de Jesus, o cuidado de Jesus, as promessas de Jesus. É do coração que saem as fontes da vida. É o coração a força motriz de uma igreja. Você está disposto a liderar alguma coisa na igreja? Ah, não ama. Não ama. Não ama. O amor tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. Pedro, você me ama. Então você está pronto para trabalhar para mim. Por último, aonde este amor pode levar? Aonde este amor pode levar uma pessoa, queridos? Em verdade eu te digo, Pedro, que quando mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Acho que Jesus queria dizer quando você era solteiro. Você foi casar, Pedro. Depois você tem filho ainda. Eu olhei para Eliane e falei assim, queria tanto poder fazer uma caminhada na praia com você. Olha, umas crianças vindo assim, foi Jesus. Amanhã eu faço aniversário de casamento. Eu falei, Eliane, eu não podia fugir com você para eu casar com você de novo? Ah, mas as crianças, despacha eles para algum lugar aí. Viu, Nick? Você se cinge e faz o que você quer.
Não faz não, né? Tá certo, mãe. Agora, Pedro, que você entregou a vida para mim, que a minha vida, sua vida é minha. E deixa eu fazer uma aplicação meia grosseira com vocês. Como é que vocês podem acreditar que um cristão, que se diz cristão, ele viva dessa primeira parte do texto? E eu ando por onde eu quero. Como pode? Coisa de menino. Quando eu era menino, Paulo diz, eu fazia as coisas de menino. Pensava como menino, sentia como menino. Agora não. Agora eu sou homem, casado. Enquanto não for homem, não pode casar. Estava conversando esses dias, queridos, uma pessoa que veio conversar comigo, que não é daqui da igreja, tá? E falou que o cônjuge dela tem muitos hobbies. Que conselho que eu daria para ele, pastor? O quê? Ele tem muitos hobbies? É. Ele joga bola na sexta-feira, ele faz isso no sábado. Domingo ele não quer ir na igreja porque tem um não sei o quê de negócio de tiro lá. Eu falei, você casou com um menino. Não alertaram isso na igreja, que era no menino? Menino. Homem, é isso aqui, ó. Vão te cingir e levar para onde você não quer ir. Mas, queridos, aonde esse amor pode levar um homem? Você vai estender as suas mãos e outro cingirá e o levará onde você não quer ir. Isso aqui é uma referência à crucificação. Não a crucificação em si, mas o ato de levar a cruz até o local da crucificação. É isto. E Jesus disse isso para significar com que tipo de morte o Pedro haveria de glorificar o Senhor. Porque a finalidade da vida é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. E nós fazemos isso não apenas na vida, mas nós fazemos isso na nossa morte também. O servo de Deus o glorifica na vida e na morte. E que mistério é este da providência? Que trabalha por detrás e por meio até mesmo das coisas mais terríveis que possam nos acontecer, para que o nome de Deus seja glorificado, para que a imagem de Jesus Cristo seja impressa em nós. E Deus pode usar todos os meios para engrandecer o seu nome. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, na minha vida aqui, agora, enquanto eu estou vivo, que o Senhor seja engrandecido, e quando chegar o dia da minha morte, que o Senhor seja engrandecido também da maneira em que eu morrer. Se o Senhor me der a graça de morrer dormindo, seja glorificado o teu nome. Se o Senhor me der esta graça de morrer de forma cruel, que isto glorifique o teu nome também. Depois de dizer essas coisas, Jesus acrescentou e disse para o Pedro: siga-me. E esse é o desafio da vida para um apóstolo, esse é um desafio da vida para um adolescente como Nicolas, para um jovem como Pedro, para
para alguém com mais idade, este é um desafio para o João Pedro, este é um desafio para a Sofia, este é um desafio para todos os cristãos. Siga-me. Nós somos cristãos porque nós estamos seguindo a Jesus Cristo. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. Nós queremos que Ele nos ensine a viver neste mundo e nós estamos dispostos a enfrentar o que Ele enfrentou. E nós sabemos que o que Ele enfrentou foi terrível, mas no terceiro dia Ele ressuscitou em glória. Então nós temos uma certeza de que o sofrimento, a morte, não tem a última palavra sobre as nossas vidas. Então nós seguimos a Jesus Cristo e desse caminho nós não desistimos. Agora, o que significou para o Pedro seguir a Jesus? Jesus está dizendo para ele que às vezes, não é para todos. Não é para todos, queridos. Como Jesus não falar para todos, como vai ser a morte dele? Falou para o Pedro: Pedro, você vai morrer crucificado. É isso. Já pensou se Jesus falasse para todo mundo? Ia ser desesperador. Você vai morrer. Enquanto você abrir o chuveiro da tua casa para tomar um banho, vai explodir o chuveiro. Meu Deus do céu, não ia tomar banho mais. Ele não fala. Mas isso deve nos confortar, porque Ele tem o controle da nossa vida e da maneira que nós vamos morrer. Mas o que significou para o Pedro? Não foi uma tarefa encantadora. Talvez por um momento Pedro pensava que seria. Eu quero acreditar que por um momento o Pedro e os demais apóstolos imaginavam legiões e legiões de seguidores no Instagram. Eu quero imaginar que por um momento eles imaginavam auditórios lotados. Mas não auditórios lotados, auditórios com ala VIP também. Seguir a Jesus para o Pedro significou ser levado para onde ele não queria ir. No ano de 68 da nossa era, a tradição da igreja, deixa eu dizer isso para vocês. Nós não sabemos se é verdade, mas há testemunhos de que isto aconteceu. Então nós ouvimos e amém, acreditamos que seja verdade. Mas não como a verdade escrita nas Escrituras. Porque esta é, querida, a diferença evangélica para a católica. Nós temos uma tradição, nós cremos na tradição. Aliás, nós fazemos menções à nossa tradição aqui, a confissão de fé de Westminster, os nossos catecismos. Mas nós afirmamos que apenas a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, não a tradição. E a diferença dos católicos, eles dizem que a tradição está acima da Bíblia. Aqui, a tradição diz que Pedro, durante a grande perseguição que o imperador Nero empreendeu contra os cristãos em Roma, foi crucificado no ano 68 da nossa era. Entretanto, no momento da sua crucificação, ele não aceitou ser crucificado como o Senhor Jesus Cristo. Ele pediu para ser crucificado com a cabeça para baixo.
Tertuliano, um dos pais da igreja, afirma isso. Eusébio de Cesareia, outro historiador da igreja que viveu no ano 300 da nossa era, afirmam isto. Deixa eu dizer duas coisas para vocês. Essa história mostra que não há pecados que Deus não possa curar, perdoar e restaurar. Talvez você tenha manchas na sua história, na sua biografia. Coisas que você se envergonha. Você precisa se render a esta graça e saber que o Senhor te perdoa e Ele deseja se reconciliar com você. E a partir de então, a sua história não será mais uma história de vergonha e de fracasso, mas será uma história do triunfo da graça de Deus. Porque nos 4 evangelhos, essa história do Pedro está escrita, não mais como uma vergonha, mas como uma vitória da graça e da misericórdia de Deus sobre a sua vida. A segunda coisa, queridos, é que às vezes os nossos pecados, os nossos fracassos, são permitidos pela providência de Deus para nos tornar mais humildes, mansos. Está aqui o Pedro. Ele era um antes, agora ele é outro. E é isto que Deus faz às vezes. E por último, que você descanse na providência de Deus quanto ao seu futuro. Que você descanse na providência de Deus quanto ao seu futuro. O Senhor será glorificado na sua vida se você está em Cristo. Nada vai acontecer na sua vida se você está em Cristo que não o glorifique a Cristo Jesus. E nada acontecerá por acidente, por acaso. Não existem essas palavras no vocabulário bíblico. Acaso, acidente, contingência. Existe um Deus soberano que age em todas as coisas e faz todas as coisas para a sua própria glória. Você pode descansar neste Deus que é amoroso demais, e porque é amoroso demais, Ele é incapaz de fazer o mal. Você pode descansar neste Deus que é sábio demais, e por ser sábio demais, Ele é incapaz de errar. Que o nosso lema seja este: que na vida e na morte eu glorifique o meu Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Jesus, meu temor é que os meus lábios te exaltem, mas o meu coração esteja tão longe de ti, Senhor. Este é o meu medo. Meu medo é não te amar, Senhor. Não te amar com todas as minhas forças, de toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Tenha misericórdia de mim, Senhor.
manhã deste dia, o nosso amor seja evidenciado no nosso serviço, na nossa obediência, na nossa disposição de se doar para Ti, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Restaure aquele que está, Senhor, machucado e ferido por causa dos seus pecados. Mostre, Senhor, a enormidade da Tua graça, do Teu perdão. Mostre a Tua cruz, a grandeza da Tua cruz, Senhor, da Tua ressurreição, da Tua vitória sobre o pecado e sobre a morte. Dá-nos um novo coração para Te amar. Que nós sejamos conhecidos como aqueles que Te amam. E nós iremos amar uns aos outros, suportar uns aos outros, Senhor. Suportar as fraquezas dos outros. Jesus, esta cidade precisa de um povo cada vez mais que Te ame e ame os outros. Senhor, a Tua palavra diz que nos últimos dias, por causa da iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Nem mesmo as águas, fortes correntes, nem mesmo os rios e o próprio mar não poderiam o nosso amor jamais apagar. Nem mesmo as águas, fortes correntes, nem mesmo os rios